boa noite mais uma vez a todos, amados. Vamos fazer uma oração. Após a oração, nós vamos então dar início à pregação desta noite. Vamos orar. Deus amado, estamos na Tua presença e de modo consciente nos comprometemos a ter um tempo de reverência, ter um tempo de apreensão da Tua verdade, abrindo o coração para Te ouvir. Fala, ó Deus, conosco, através desta mensagem. Traz, ó Deus, para nós verdades que toquem a nossa alma, que transformem a nossa mente, a nossa maneira de pensar, de enxergar essa vida. Te pedimos, ó Deus, que esta verdade profunda, viva, possa, ó Deus, transformar cada um que chegou aqui, e que saiamos deste culto hoje repleto do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre duas realidades. Uma realidade exclusivamente natural, física, e uma outra realidade que é um misto entre natural e espiritual. Nós iremos tratar basicamente de duas cidades, com base no livro de Apocalipse. Uma é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A outra cidade é a cidade dos homens, a Grande Babilônia. Estas expressões, cidade de Deus, cidade dos homens, foram popularizadas por um teólogo africano no século IV, chamado Agostinho de Hipona. E usando as palavras de Agostinho, ele falou das cidades da seguinte maneira: dois amores erigiram duas cidades, a Babilônia, que tipifica este mundo, e Jerusalém, que tipifica o mundo vindouro. A Babilônia é a cidade que ama tanto a si, que chegou a ponto de desprezar a Deus. Já Jerusalém é o amor por Deus, a ponto de desprezar a si mesmo. A Babilônia é a cidade que ama tanto a si, que chegou a desprezar a Deus. Já Jerusalém é o amor por Deus, a ponto de desprezar a si mesmo. O livro de Apocalipse deseja nos despertar para estas duas cidades, duas realidades. A Grande Babilônia, como nós iremos notar, é a cidade das promessas, é a cidade que nos promete prazeres, é a cidade que promete satisfação momentânea, é uma cidade que nos promete uma alegria pontual, mas passageira, é a cidade da luxúria, é a cidade da imoralidade, é a cidade das drogas, das bebidas, é a cidade do acúmulo financeiro, do materialismo. A Grande Babilônia é a cidade do consumismo, é uma cidade amada, adorada, venerada por cada pecador deste mundo. As pessoas são apegadas a esta cidade e a tudo aquilo que a Grande Babilônia pode oferecer. Esta cidade, ela é demarcada pelo número da besta, e o número da besta permite que as pessoas vendam e compram o que bem desejarem, dentro daquele período que nós conhecemos como tribulação. A cidade da Grande Babilônia é a cidade que traz status, é a cidade que muitos almejam, muitos sonham e desejam. Pessoas matam e morrem pela Grande Babilônia, por dinheiro, por poder. As pessoas deste mundo são fanáticas por bens e por aquilo que este mundo oferece. Eu quero que você note comigo a descrição da Grande Babilônia e dos seus habitantes. E eu quero que você perceba o sentimento de cada habitante pela Grande Babilônia.
Abra comigo Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 1. Queremos fazer um contraste entre essas duas cidades, e assim queremos trazer à sua memória a descrição da grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo meio do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Note que descrição rica nós temos a respeito da grande Babilônia. Quanta riqueza, quanto prazer, quanto conforto essa cidade oferece. Ouro,
pedras preciosas, pérolas. Nós temos aqui uma grande festa, uma grande alegria sendo proporcionada. Não é por acaso que aqueles que se relacionam com a grande Babilônia choram, desesperados com a sua queda, com a sua destruição, porque amam este mundo, amam o prazer que a grande Babilônia proporciona. A cidade foi incendiada, a cidade tão amada, a cidade tão valorizada, chegou ao fim. Deus deu um basta àquele sistema econômico, político e religioso que tinha por trás Satanás, o anticristo e o falso profeta. A grande cidade, a grande Babilônia caiu. E qual a pergunta que os seus amantes fazem diante da destruição daquela cidade? Versículo 18 tem uma pergunta importante. O versículo 18 se encerra da seguinte maneira: que cidade se compara à grande cidade? Que cidade se compara à grande Babilônia? Qual será a resposta de Apocalipse para esta pergunta? Será que a grande Babilônia é de fato a melhor cidade, a única cidade? A resposta que Apocalipse nos dá é não. Existe uma outra cidade, uma cidade muito melhor, a Nova Jerusalém. João, com esta pergunta, nos leva para o final do livro. Ele deseja criar uma expectativa em cada um de nós. A grande Babilônia caiu, e o que restou? Que cidade pode ser comparada a esta cidade? Temos então a expectativa que Apocalipse gera em nós, em busca então desta cidade. A cidade que vai ser descrita em Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Inclusive, a descrição da Nova Jerusalém é uma descrição em muitos aspectos semelhante à descrição da grande Babilônia. Você vai notar, por exemplo, que a Nova Jerusalém vai ser descrita com ouro, tem ruas de ouro, vai ser descrita com portas de pérola, vai ser descrita com pedras valiosas, preciosas. Nós temos uma analogia, uma comparação entre a grande Babilônia, a cidade deste mundo, e a mesma linguagem, para que nós possamos perceber que a Nova Jerusalém é infinitamente superior à grande Babilônia em todos os quesitos, em todos os aspectos. Eu preciso que você perceba comigo que Apocalipse descreve as cidades, tanto a grande Babilônia quanto a descrição da Nova Jerusalém, como personificação de mulheres. Então, símbolos de mulheres descrevem estas cidades. Se você notar, por exemplo, a grande Babilônia, ela é descrita em Apocalipse capítulo 17, nota comigo, Apocalipse capítulo 17, ela é descrita como uma meretriz, como uma prostituta. A grande cidade, a grande Babilônia, ela tem um relacionamento com os seus moradores, tanto que no capítulo 18, no versículo 7, nós lemos que a própria grande Babilônia afirma que não é viúva. Ela tem um relacionamento sexual com os seus amantes. E é interessante como a Bíblia usa diversas vezes os relacionamentos e as figuras sexuais para trazer para nós uma ideia de relacionamento. Então olha aí o versículo 1, capítulo 17, versículo 1, ainda falando a respeito da grande Babilônia, esta meretriz. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher
montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Perceba aqui no versículo 2 do capítulo 17 de Apocalipse, esta cidade, a grande Babilônia, é comparada a uma meretriz, a uma prostituta. O relacionamento desta cidade com os seus moradores é sempre um relacionamento de vantagem. Os moradores buscam vantagem na grande prostituta e naquilo que ela pode dar, e ela então se oferece e ela retém aquilo que as pessoas podem dar. Não é um relacionamento de pureza, não é um relacionamento de fidelidade, é um relacionamento de prostituição com este mundo e com tudo que o mundo pode oferecer. O versículo 2 do capítulo 17 nos diz que os reis se prostituíram com ela. Nota a linguagem sexual que está sendo usada aí no Evangelho, na realidade no Apocalipse de João. O relacionamento das pessoas com esta cidade é um relacionamento que é descrito como imoral. Ela é uma prostituta. Ela é descrita como marcada por um sexo desaprovado por Deus, um sexo ilícito. A outra cidade, a Nova Jerusalém, e nós iremos notar, ela também é descrita como uma mulher, mas como uma noiva que evidencia pureza. Nós temos um relacionamento de casamento, e eu vou mostrar isso para os amados irmãos. Agora eu preciso que você preste atenção num detalhe, para que quando eu começar a mostrar para você alguns aspectos em Apocalipse 21, você entender o que eu estou me referindo. Quando nós falamos a respeito da Nova Jerusalém e a tratamos como noiva, nós não estamos afirmando que a Nova Jerusalém é a igreja. Preste bem atenção nisso. Nós não estamos afirmando que a Nova Jerusalém é a igreja. Apocalipse 21 e 22 não está tratando das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro já foi tratada em Apocalipse capítulo 19. Esta festa já aconteceu e nós já mostramos. A Nova Jerusalém é uma cidade que contrasta com uma outra cidade chamada de Grande Babilônia. A cidade, ela é descrita como uma noiva, para contrastar com a prostituta, a pureza de uma esposa e de uma noiva, com toda a devassidão de uma prostituta. Eu estou enfatizando bem este ponto, porque sempre que nós falamos no Novo Testamento de uma noiva, nós logo lembramos da igreja, no relacionamento direto com Jesus Cristo. Mas no caso de Apocalipse 21 e 22, trata-se de uma cidade, a cidade celestial, que desce até a terra. A Nova Jerusalém, ela é descrita como uma cidade que vai apontar para a união e adoração. Era no Antigo Testamento a cidade de Jerusalém, que era o centro de toda adoração. E nós iremos notar que a Nova Jerusalém também é descrita desta maneira, como um centro de adoração na eternidade. Essas informações servem para que você possa então entender agora a nossa abordagem a partir do capítulo 21. Abra aí, Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Vamos então notar agora esta cidade que é contrastada com a grande Babilônia, a meretriz. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Logo no primeiro verso, nós encontramos esta expressão nova no livro de Apocalipse. Já apareceu uma vez, quando foi mencionada as 7 igrejas, e agora nós temos um desenvolvimento desse conceito, a expressão novo céu e nova terra. Meus irmãos, eu entendo que todo o livro de Apocalipse, ele é construído para chegar até este ponto, para chegar ao novo céu, o novo céu e a nova terra. Precisamos entender que nós estamos tratando capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse. Nós estamos tratando do clímax de todo o livro. Toda a Bíblia aponta para este momento. Normalmente nós dividimos a história da salvação em 4 cenários. Nós falamos de criação, queda, redenção e consumação. E toda a história da salvação, ela pode ser montada a partir dessas 4 colunas. O novo céu e a nova terra é a consumação de toda a história. É a consumação de toda a história. Gênesis em diante está caminhando para chegar até este ponto. Nós chegamos então no ponto máximo nas Escrituras. Eu queria te lembrar essa noite de uma dualidade que nós temos estudado, eu tenho mostrado para os irmãos ao longo de 2 anos de exposição que eu tenho feito aqui no livro de Apocalipse. Em várias mensagens eu usei uma ilustração. Eu usei a ilustração de uma câmera filmadora. E o meu propósito era tentar usar essa figura para clarear para você a estrutura do livro de Apocalipse. Eu afirmei, por exemplo, que o livro de Apocalipse descreve algumas cenas de uma maneira bem geral, como se uma filmadora estivesse buscando apenas uma tomada bem panorâmica, bem geral, uma visão macro do plano escatológico. Em alguns momentos, a câmera, ela dá um zoom. Nós conhecemos bem essa linguagem hoje, porque praticamente todos nós temos câmera ou celular e usamos muito esses artifícios. Então ela dá um zoom. Qual é o propósito do zoom? É destacar, é focar um ponto mais específico. Então o que nós temos? Nós temos no livro de Apocalipse fazendo uma descrição macro em alguns momentos, bem distante, e em algumas passagens ele se aproxima para destacar alguns personagens, algumas situações. É o caso, por exemplo, de passagens que destacam 144 mil, passagens que descrevem o anticristo, o dragão, o falso profeta, a grande Babilônia e a nova Jerusalém. Então nós temos esses aspectos bem focais dos personagens. Você precisa entender o livro de Apocalipse mediante este movimento de aproximação e distanciamento. Em alguns momentos a câmera está bem distante, está falando do plano inteiro dos 7 anos, mas em outros pontos ele vai focalizar um aspecto durante os 7 anos. E aí nós precisamos entender esse efeito que acontece, para que nós não possamos nos perder. Um outro efeito ainda mais importante no livro de Apocalipse, além desse efeito vertical de zoom, nós temos um efeito horizontal. O que é isso, pastor? É um distanciamento e uma aproximação horizontal. Como assim? A câmera, durante todo o livro de Apocalipse, ela está em movimento. Ela em alguns momentos está filmando o céu, e ela nos revela uma situação celestial, bastidores celestiais, mas essa câmera também, ela em alguns momentos filma a terra.
E ela, o tempo inteiro no livro de Apocalipse, está filmando o céu, filmando a terra, filmando o céu, filmando a terra, e filmando as implicações dos bastidores celestiais sobre a terra. Então, se você não perceber esse efeito dual, essa dualidade, terra, espiritualidade, céu, espiritualidade, terra, você vai estar lendo o livro de Apocalipse, estava na terra, de repente entrou no céu e nem percebeu, porque o livro vai fazendo estes movimentos terra, céu o tempo inteiro, e você precisa então perceber. Só para que você possa entender o que eu estou dizendo, se é a primeira vez que você está se deparando com esta visão, no capítulo 1 de Apocalipse, o que nós temos? Nós temos João recebendo uma visão de Jesus em glória, do Jesus vitorioso, a visão do Cristo glorificado, uma visão celestial. No capítulo 2 e 3, a câmera não está mais no céu, mas a câmera agora está falando de 7 igrejas da Ásia, está falando agora e filmando a terra. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a câmera subiu de novo, agora é a descrição dos bastidores celestial, é a descrição do trono celestial. No capítulo 6, nos 4 primeiros selos, o que nós temos? Os cavaleiros vindo do céu para a terra e causando dano à terra. Mas no 5º selo, o que nós temos? A câmera volta para o céu e ela filma então o que está acontecendo debaixo do altar, almas clamando debaixo do altar. O 6º selo, a câmera volta para a terra. Então esse movimento vai acontecendo o tempo inteiro. A câmera sobe, focaliza, revela, depois ela desce, revela, e às vezes ela não só revela um ponto da terra, mas ela revela e focaliza, e ela volta e sobe. Então, o tempo inteiro esse movimento no livro de Apocalipse acontecendo. Nós temos claramente uma tensão durante todo o livro de Apocalipse. Você precisa perceber essa tensão, este dualismo entre terra e céu. Esta tensão do livro, terra, céu, céu, terra, acaba justamente em Apocalipse, capítulo 21. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos e ensinar essa noite é que o novo céu e a nova terra é um conceito bem maior do que um mero lugar. Às vezes nós falamos de novo céu e nova terra e pensamos apenas na implicação do lugar que estaremos eternamente. Mas novo céu e nova terra é um conceito para tratar de uma tensão, é a resolução da tensão que existe em todo o livro de Apocalipse, em toda a Bíblia. É a união definitiva e completa entre dois mundos que são irreconciliáveis hoje: o reino dos céus e o reino da terra. E em determinado momento esses reinos vão se unir. Isto é novo céu e nova terra. Novos céus e nova terra é uma realidade jamais presenciada, jamais vivida por nós e por nenhum ser humano até hoje. Nem o paraíso, o jardim do Éden, conseguiu exprimir exatamente o significado de novo céu e nova terra. Nesta nova criação, diferente, por exemplo, do jardim do livro de Gênesis, o homem não pode mais cair. O homem foi colocado no jardim e o homem cai diante do desafio da árvore. No novo céu e na nova terra, o homem não pode mais cair. Ele está lá com o corpo glorificado e ele estará eternamente com Deus. Então nós não estamos falando meramente de um paraíso recuperado, mas nós estamos falando de um paraíso muito melhor, muito maior do que o que foi descrito em Gênesis. O relacionamento com Deus também, no novo céu e na nova terra, ele é maior do que o relacionamento do Éden. Nós lembramos, por exemplo, da descrição de Deus indo na viração do dia conversar com Adão e Eva. No novo céu e na nova terra, estaremos perpetuamente na presença de Deus, diariamente, em todo momento. Então, quando você pensar em novo céu e nova terra, você tem que lembrar que nós estamos falando de uma realidade
riquíssima em conceitos. O novo céu e a nova terra é uma realidade que ultrapassa até mesmo a nossa capacidade humana de entendimento. O que encontramos no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse é uma tentativa de João de descrever toda aquela visão grandiosa. É uma tentativa de João de descrever beleza, valor. É uma tentativa de João de descrever alegria, prazer, satisfação, com uma linguagem que nós possamos captar, compreender. Nós temos a descrição da consumação. Nós veremos muitos detalhes nesses dois capítulos. Iremos nos deparar nessa sessão final de Apocalipse com um quadro muito rico, curioso, um quadro grandioso. Praças, ruas de ouro, portas de pérolas, várias pedras preciosas sendo descritas em detalhe, expressando para nós valor, beleza, grandeza. Mas nós precisamos, ao ler esses dois últimos capítulos de Apocalipse, estar atentos, pois nós não devemos perder de vista, no meio de todas essas descrições que estes capítulos fazem, perder de vista um aspecto principal que está descrito nessa sessão. Cada aspecto mencionado é importante, cada aspecto mencionado tem um valor, um significado para nós. Nós vamos notar bem isso, mas o foco principal do novo céu e da nova terra é único. O foco principal do novo céu e da nova terra é Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Não podemos, em meio a toda esta descrição, perder este aspecto principal. Por isso, ao expor esses 4 versículos iniciais de Apocalipse 21, eu quero começar te mostrando a declaração forte e importante do versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Nota comigo. Porque só faz sentido falar de qualquer benefício do novo céu e da nova terra após entendermos este conceito. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, toda a cena do novo céu e da nova terra gira em torno da informação de que Deus habitará conosco, de que Deus estará conosco. Isso significa que novo céu e nova terra não é usufruir do ouro das ruas, não é usufruir da contemplação bela da cidade. Novo céu e nova terra é usufruir de Deus, da presença de Deus, da intimidade plena com Deus. Tudo que nós devemos ansiar como povo de Deus, desejar, aguardar, é a presença plena de Deus. Ter comunhão íntima com o Senhor deve ser o nosso maior anelo. Isto é novo céu e nova terra. Comunhão com Deus, mas uma comunhão que não pode mais ser quebrada por nada. Uma comunhão que não será mais quebrada pelo pecado, porque já não haverá pecado. Comunhão que não pode mais ser quebrada pelo desânimo, pela tristeza, pelo sofrimento, pelas angústias ou por qualquer outra coisa. Uma comunhão plena com Deus. Isto é novo céu e nova terra. João nos ensina a pensar sobre o céu a partir de um relacionamento estreito com Deus. Em outras palavras, o céu só é o céu porque estaremos usufruindo intimamente, pessoalmente da presença de Deus. E diante desta base, diante desta verdade, todo o restante da descrição de Apocalipse 21 e 22 acaba se tornando periférico. Nós temos muitas informações e vamos analisá-las, mas o cerne é a presença de Deus, é estar com Deus. Se você quer ir para o céu por qualquer outro motivo, você está equivocado na sua visão celestial. C.S. Lewis,
num livro chamado Grande Abismo. Ele trata sobre vários personagens, várias pessoas que desejam ir para o céu. E ele vai falar da motivação dessas pessoas. Então são vários diálogos. E tem uma entrevista com uma mãe que perdeu um filho. E nessa entrevista, a pergunta que surge é a seguinte: por que você deseja ir para o céu? O que te motiva a querer ir para o céu? A mãe afirma: eu tenho um desejo de rever meu filho. Meu filho morreu num acidente trágico. Eu perdi o meu filho em um momento difícil. E o que eu mais desejo é ir para o céu para ver o meu filho. O diálogo continua. E nós temos mais uma pergunta para essa mãe. Só isso? Você deseja ir para o céu apenas para ver o seu filho? E a resposta é basicamente a seguinte: o Senhor não entende o que é o amor de mãe. Nenhuma outra entrevista, uma artista plástica é entrevistada. E a mesma pergunta surge: por que você deseja ir para o céu? Ele responde: eu quero ir para o céu porque eu quero pintar o quadro mais bonito que alguém já pintou na vida. Eu quero pintar um quadro exclusivo do céu. Ninguém nunca viu o céu. Eu quero ir ao céu para pintar um grande e belo quadro. Mais uma vez a pergunta volta. E a pergunta que volta para ele é: só isso? Você deseja ir para o céu apenas para pintar um quadro? E a resposta é basicamente a seguinte: se você fosse um artista, você entenderia o valor da arte. O autor então começa a descrever várias pessoas e vários personagens que desejam ir para o céu por vários motivos. Alguns desejam ir para o céu para ver o julgamento dos pecadores, para falar do pecado dos outros. Outros desejam ir para o céu apenas porque querem ter alívio das fadigas deste mundo, do cansaço, da dor. Note que os motivos que as pessoas evidenciam para ir para esse estado eterno são os mais diferentes possíveis. E muitos desses motivos são lícitos. A dor vai cessar, a morte vai acabar. São motivos lícitos. Mas a pergunta que C.S. Lewis lança é: só isso? Você deseja ir para o céu simplesmente porque você está cansado dessa luta? Cansado de lutar contra o pecado? Cansado das angústias? Cansado da dor? É só isso? O céu é morar com Deus. O céu é usufruir da presença de Deus. E todos os outros resultados benéficos são periféricos, são secundários na nossa vida. Temos que ter cuidado para não inverter o valor ou o desejo de ir para o céu. A nossa grande expectativa como crentes deve ser ter um encontro com o nosso grande amor. Todo o restante é consequência. É a partir desta verdade central que todos os benefícios do novo céu e da nova terra começam a fazer sentido. Nós não podemos falar dos benefícios do céu, novo céu e da nova terra sem explicar que nada ou nenhum desses benefícios fazem sentido sem Deus. A ideia de habitar com Deus, esta é a descrição do versículo 3. Deus habitará com eles. Deus mesmo estará com eles. Esta linguagem de habitação deve trazer à nossa mente a figura do nosso lar. Novos céus e nova terra é o nosso lar, doce lar. Finalmente o lar que nós tanto almejamos chegará, ele é real. Saiba que este mundo, entenda que tudo aquilo que nós usufruímos nesta terra é apenas temporário, passageiro. Não se engane, este mundo não é o seu lar. Não é.
Sua casa neste mundo não é o seu lar. Por mais confortável que ela seja, ela não é o seu lar. Por mais bonita que ela seja, ela não é o seu lar. Este país, este estado, esta cidade não é o seu lar. É por isso que nós não conseguimos estar satisfeitos com nada neste mundo. E quando nada neste mundo nos satisfaz, é porque nós somos criados para um mundo além daqui. C.S. Lewis. Porque você ainda não está em casa, você se sente incomodado com aquilo que você presencia e vivencia diariamente. Sabe aquelas tristezas que nós temos? Sabe as nossas frustrações? Sabe as nossas angústias? São úteis. São úteis no plano de Deus. São úteis para que você não esqueça que este mundo não é o seu lar, não é a sua pátria. Você não pode se sentir tão à vontade neste mundo que perca o desejo pelo céu. É o novo céu e a nova terra, e somente lá que tudo passa a fazer sentido na nossa vida. Diante desses detalhes, é preciso mencionar para você algumas informações, algumas descrições que são dadas sobre o novo céu e a nova terra. Além de ser a presença de Deus, de ser a nossa casa definitiva, nota alguns detalhes. No versículo 1, você vai ter a informação: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É curioso perceber que o mar não existirá. Talvez você pense assim: como assim? Eu gosto tanto do fundo do mar, assisti até o fundo do Nemo, acho tão legal. Qual o problema com os peixinhos? O mar é tão bonito. Lembre-se que em Apocalipse, mar está além de um contexto físico. Mar em Apocalipse é um símbolo de força maligna. Note comigo, só dois textos. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Nota de onde a besta emerge. Apocalipse 13, 1. Vi emergir aonde? Do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vem do mar, e você tem aí então uma descrição de um símbolo maligno. Apocalipse 20, versículo 13, falando aqui sobre a ressurreição dos descrentes, ressurreição para que eles possam ser julgados. Apocalipse capítulo 20, versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O que João está afirmando é que já não existirá o mal no novo céu e na nova terra. Sabe o dragão? Sabe Satanás? A antiga serpente? O anticristo? O falso profeta? Toda aquela perseguição, toda aquela morte, todo o sangue derramado dos mártires já não existirá. O anticristo, o falso profeta e Satanás, eles foram definitivamente julgados e já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Todos os homens e mulheres no novo céu e na nova terra já foram transformados, não possuem mais a natureza pecaminosa, estão agora com um corpo glorificado,
não existe mais mal. O mal já não existe, nenhum mal. Nós nem conseguimos imaginar um mundo sem mal. De tanto sofrermos neste mundo, nós já nos relacionamos com as pessoas sempre achando que todas têm segundas intenções. Já temos dificuldade de confiar nas pessoas, porque as pessoas sempre querem se beneficiar, sempre tem um mal por trás, às vezes até nas coisas boas que evidenciam e mostram. Um mundo onde o amor reina de maneira soberana. Como assim? Você consegue imaginar um mundo sem violência? Consegue imaginar um mundo sem derramamento de sangue? Consegue imaginar um mundo onde você não precisa mais colocar uma cerca elétrica e trancar as portas, colocando quase uma cadeira para segurar a porta, para que ninguém arrume? Você consegue imaginar um mundo sem traição? Consegue imaginar um mundo sem nenhuma mentira, porque o pai da mentira já foi julgado? Consegue imaginar um mundo sem ódio, sem ira, sem engano? É exatamente isto que te aguarda. É exatamente este mundo que está além do que nós conseguimos conceber que nos aguarda. Pois no novo céu e na nova terra o mar já não existe. Você que tem sofrido tanto, você que padece de grandes angústias e tristezas, você que tem enfrentado lutas, temores por fora e por dentro, como o apóstolo Paulo menciona, saiba que todo este sofrimento estão com os dias contados. Toda a dor e todo o sofrimento que este mundo pode nos infligir tem prazo de validade, mas o gozo e a alegria eterna é para sempre. Uma segunda descrição deste ambiente, novo céu e nova terra, desta esfera, está no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É interessante perceber esta ideia, ou esta nomenclatura da nova Jerusalém. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. É a primeira vez que essa expressão aparece. Nova Jerusalém. Nós certamente conhecemos muito bem Jerusalém, a descrição que todo o Antigo Testamento faz, mas Nova Jerusalém é um conceito teológico, é algo que está além de Jerusalém, onde a cidade de Jerusalém é um padrão para entender a Nova Jerusalém, mas vai além, é superior. Nós temos aqui mais um contraste. Nós temos um contraste entre a antiga Jerusalém e a nova Jerusalém. Apocalipse descreve essa cidade, a cidade santa, ou seja, a cidade de Jerusalém, como uma cidade que havia sido profanada. No próprio livro de Apocalipse, ela não é uma cidade mais fiel. Nota como ela é descrita no livro de Apocalipse, e eu estou falando de Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, veja comigo os versículos 1 e 2. Olha a descrição da cidade santa. Apocalipse 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés de quê? A cidade santa, Jerusalém. Agora veja os versículos 7 e 8 do próprio capítulo 11. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, falando aqui das duas testemunhas. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o que agora? Sodoma e Egito. Que cidade é essa? Está aí, ó, onde também o Senhor foi crucificado. Jerusalém. A cidade de Jerusalém será palco da morte das duas testemunhas, porque a cidade espiritualmente está destruída. Jerusalém, que foi escolhida por Deus para ser uma cidade de adoração, a cidade da peregrinação, onde todos, uma vez por ano, se moviam para a adoração, se tornou um palco de chacina, um palco de assassinato, um palco onde Jesus morreu, um palco onde o povo fiel de Deus foi assassinado. Perdeu completamente o seu propósito. Jerusalém perdeu sua função. A Jerusalém física se tornou semelhante a Sodoma e semelhante ao Egito. E é por essa razão que Apocalipse 21 fala agora de uma nova cidade, de uma nova Jerusalém, um novo conceito de adoração, um novo centro de adoração. Perceba que a nova Jerusalém, ela desce como uma noiva. E esta é uma figura que nos traz algumas ênfases. A primeira é que nós temos a ideia de uma unidade, de uma união. Como eu mostrei, nós temos a resolução de toda a tensão do livro de Apocalipse, a união entre o céu e a terra. Céus e terras estão se unindo numa figura matrimonial. Eu poderia falar muito aqui essa noite sobre o uso que Deus faz da figura do casamento. O casamento é importantíssimo para Deus, a ponto de um novo céu e da nova terra ser representado por um casamento. Sabe, toda a alegria do novo céu e da nova terra é apresentado como a celebração de um casamento, como uma unidade. Céus e terra estão unidos num casamento perfeito. Agora eles são um. Esta é a melhor figura que João poderia ter usado para que nós possamos entender o que vai acontecer entre céus e terra. Nós temos então como uma festa de casamento. A figura do casamento é usada para nos lembrar um tempo de grande festejo, de grande alegria, de grande celebração. Isto é novo céu e nova terra. O estado eterno é uma festa maravilhosa de casamento. Para quem tem uma visão complicada de casamento, fica difícil imaginar o novo céu e a nova terra. Novo céu e nova terra é como um casamento, pastor? É como um casamento aos moldes bíblicos. É como um casamento instituído por Deus, da maneira correta e vivido da maneira correta, sem pecado, sem dor, onde tudo funciona da maneira correta. É a descrição de um grande festejo, um festejo eterno, um casamento indissolúvel para toda a eternidade. A noiva desce, e agora para todo sempre nós estamos unidos e juntos. Biblicamente, esse relacionamento é a figura de alegria, de uma alegria que não tem fim. Eu não sei como você tem pensado o céu. Eu não sei como você pensa a consumação, o novo céu e a nova terra. Mas eu quero te fazer pensar em um momento de extrema alegria e gozo. De uma festa que você nunca participou. Se você já experimentou de grandes alegrias, de grandes festejos, de grandes celebrações, comemorações, nada disso pode ser comparado ao que está sendo descrito aqui. Estaremos festejando, alegres para todo sempre no céu. Esta é a nossa grande expectativa, é isto que enche o nosso coração de esperança.
Mas a descrição não é apenas de um festejo, uma unidade ao redor do casamento. Nós temos uma figura importante que eu vou apenas introduzi-la, porque eu vou desenvolvê-la no decorrer das mensagens. Então, se você perder o próximo domingo, você perde o capítulo de Apocalipse, capítulo 21, porque eu vou justamente desenvolver o conceito de santuário, o conceito de adoração, porque o conceito de adoração está aqui. É um conceito belíssimo e riquíssimo que pode passar despercebido por você. Olha comigo o versículo 3, olha o detalhe. Não é apenas uma cidade que desce dos céus. É dito, então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Você lembra dessa figura do tabernáculo? Você lembra dessa figura do templo no Antigo Testamento? Nós temos agora um centro de adoração no novo céu e na nova terra. Deixe-me antecipar algo para te criar curiosidade. A terra receberá o Santo dos Santos. Lembra do Santo dos Santos? Lembra de toda a descrição? Você tinha um santo lugar e você tinha um átrio mais interior, onde a presença de Deus estava, e aquele lugar era chamado de Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Sabe essa cidade? Essa cidade é descrita exatamente como o Santo dos Santos. Nunca percebeu? Vai perceber à medida que a gente for desenvolvendo as mensagens. Só para que você possa entender que Apocalipse fala de um tabernáculo celestial, que é o tabernáculo que vai descer à terra, e ele descreve esse tabernáculo como o Santo dos Santos. Só para te dar uma pista, abre aí em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Você lembra o que é que ficava dentro do Santo dos Santos? No Antigo Testamento, lembra? Ficava o quê? A Arca da Aliança. Agora leia comigo o que é que fica aqui. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o quê? O santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É o Santo dos Santos que está descendo. Esta é uma outra figura. Por isso que o versículo 3 fala da presença de Deus conosco. Porque o Santo dos Santos traz o conceito de presença de Deus, mas não apenas isso, nos lembra a adoração e nos lembra o porquê estamos nos céus. Nos lembra que a ira foi propiciada pelo sangue. É por isso que a tampa da arca se chamava o quê? Propiciatório, propiciação da ira. Por isso o sangue era aspergido sobre o propiciatório. E aqueles que estão ali, estão por causa do sangue de Jesus. Aqueles que são vencedores por causa do sangue de Jesus. Nós vamos ver isso na próxima mensagem. Nós temos aqui então a Arca da Aliança, citada no céu, e o céu desce como um tabernáculo à terra. Tudo isto é uma figura de adoração. Novo céu e nova terra traz para nós uma figura de um lar, de uma moradia, mas também traz para nós uma figura de um local de plena e constante adoração. Quero encerrar com o versículo 4. Versículo 4, Apocalipse 21. Não posso deixar de citar esse texto. E diz: e lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas. Se essa verdade não te consola, nada neste mundo vai te consolar.
se esta verdade não é importante para você e não faz diferença para você, nada que eu fale deste culto, a minha vida inteira, vai fazer diferença. Esta é uma das verdades mais belas que nós podemos ouvir em qualquer templo de uma igreja cristã. É o maior consolo e o maior conforto para um coração abatido neste mundo. Meus irmãos, esta é uma informação que você deve guardar no seu coração, debaixo de 7 chaves. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Muitas das vezes nós não conseguimos achar consolo nesse mundo. As pessoas não conseguem nos compreender. Não achamos conforto. E o que nós temos nesse texto é que todo consolo, todo conforto que o nosso coração tanto almeja está nas mãos do nosso Senhor na eternidade. Quantas vezes você já precisou de conforto e de consolo e não obteve? E quando obtém, é um conforto que passa rapidamente, e logo você precisa de mais, e de mais, e de mais. Nos céus, seremos completa e plenamente confortados e consolados pelo próprio Deus, a ponto de não haver mais necessidade, razão para uma lágrima sequer. É nessa nova realidade que nós seremos totalmente livres de todo sofrimento e de toda dor que tanto nos assola e nos persegue. No novo céu e na nova terra, não há espaço para velório, não há espaço para funeral, não há espaço para caixão. Eu não sei quantos de vocês já perderam um ente querido, amado. Se você já perdeu, você sabe da profunda dor que é perder quem nós amamos, da profunda angústia, quase um desespero em um momento de velório. Eu, como pastor, já preguei vários velórios e funerais e tenho notado sempre a mesma cena de profunda tristeza, labor naqueles momentos. Um coração que não consegue se conformar com a morte. E nós não nos conformamos com a morte porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver para a glória de Deus. Mas o pecado nos matou. E o pecado trouxe a dor, trouxe toda a cisão. O nosso coração amarga os resultados, os efeitos do pecado. Por isso tanta dor. Mas tem uma notícia para você maravilhosa. No céu, novo céu e nova terra, você nunca mais presenciará um velório. Eu nunca mais precisarei pregar um velório. Eu acho que cada pastor anseia isso com todo o seu coração. Porque apesar de ser às vezes um velório de um crente, nós notamos a dor que aquela morte causa em todos ao redor. O pranto, a lágrima, o sofrimento, o gemido da alma já não existirá. Nós não seremos mais surpreendidos por notícias trágicas, acidentes, nada disso. Ninguém mais vai receber a notícia de um câncer. Eu acredito que hoje essa é uma das piores notícias que nós ouvimos. O tumor é maligno. É inevitável as lágrimas automaticamente cair, sempre que nos deparamos com ele. E ouvimos e presenciamos isto em muitas pessoas ao nosso redor.
Quantas pessoas você já viu morrer de câncer? Quantas pessoas estão nos hospitais, nas UTIs, acamados? Quantas pessoas estão morrendo todos os dias, todos os dias, todos os dias? Quantas notícias? Quer uma notícia? Não é a de câncer, é que acabou. Isto vai acabar, definitivamente vai acabar. Meus irmãos, quero encerrar essa mensagem te dizendo o seguinte: falta pouco, falta muito pouco para estarmos definitivamente no lugar que nós tanto queremos e almejamos. Falta pouco. Nós estamos caminhando a passos largos para o nosso lar, doce lar eterno. Deixe-me te dizer essa noite: continue marchando, continue, não se desanime, não pense em desistir, não cruze os braços, continue. Está muito perto, está muito próximo, continue, persevere. A batalha é árdua, talvez só você mesmo saiba o tamanho da batalha que você enfrenta, e nem conseguimos contar para as pessoas o que nós passamos, só conseguimos às vezes desabafar com Deus em lágrimas e soluços. Cada um de vocês sabe muito bem desta situação em realidade, as lutas que nós temos como crentes por causa dos nossos pecados, a carne militando contra o Espírito, e nós desejosos de sermos mais fiéis, de sermos mais envolvidos. Tudo isto, toda essa luta, toda essa batalha vai acabar, está acabando. O que nós vimos hoje foi apenas uma noção vaga, muito vaga, daquilo que nos aguarda. Encha o seu coração essa noite com a brisa que vem do novo céu e da nova terra. Saia daqui esta noite entendendo o teu privilégio, a tua honra de estar com Deus eternamente, mesmo sem mérito algum, apenas pelo mérito